Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite em que Jacó lutou com um anjo? A cena é uma das mais misteriosas de toda a Bíblia. Um homem sozinho, à beira de um rio, prestes a enfrentar o passado que o assombra. E de repente, o sobrenatural se torna físico. Um ser celestial desce à terra e trava uma luta com um mortal. Mas por quê? O que essa luta significa? E afinal, quem era aquele anjo? Esta não é apenas uma história de luta física. É um relato profundo sobre crise de identidade, arrependimento, perseverança na oração e o preço da verdadeira bênção. Prepare-se para conhecer o mistério que está por trás da cicatriz de Jacó e como essa noite solitária o transformou no pai das 12 tribos de Israel. O cenário da crise, o retorno de Jacó. Para entender a profundidade da luta em Peniel, precisamos compreender o cenário em que Jacó se encontrava. Após 20 longos anos exilado na casa de seu tio Labão, Jacó, agora um homem rico, com 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos e vastos rebanhos, estava finalmente voltando para a terra prometida, a terra de Canaã. No entanto, seu retorno não era uma viagem de férias, mas uma jornada marcada por um medo paralisante. O fantasma do passado. O motivo do pavor era o seu irmão, Esaú. Lembrem-se, Jacó era o nome que significava o que agarra ou enganador. E ele havia feito jus ao nome. Desde o ventre materno, ele já agarrava o calcanhar do irmão. Anos depois, ele enganou Esaú, comprando seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilhas. E mais tarde ainda, ele usou de astúcia, incentivado por sua mãe Rebeca, para roubar a bênção de Isaque, a bênção patriarcal que pertencia a Esaú. Esaú havia jurado matá-lo. E agora, depois de 2 décadas, Jacó teria que encarar a fúria do irmão. As 2 estratégias de um homem temeroso. O medo levou Jacó a agir com esperteza e, finalmente, com fé. A estratégia humana, a astúcia de Jacó. Jacó, o antigo enganador, usou toda a sua sagacidade. Ele dividiu seu acampamento em 2, na esperança de que, se Esaú atacasse um grupo, o outro pudesse escapar. E mais, ele enviou à frente presentes suntuosos, centenas de animais, dispostos em ondas, para tentar aplacar a ira do irmão antes mesmo do encontro. A estratégia espiritual, a oração de Jacó. Após tomar todas as precauções humanas, ele se ajoelha e faz uma das orações mais sinceras e desesperadas da Bíblia. Gênesis 32, 9 e 12. Ele não se gaba de sua riqueza. Ele clama pela fidelidade de Deus, dizendo: Eu não sou digno da menor de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó finalmente se rende e confia em Deus, mas no fundo, ele ainda é Jacó, o enganador, o calculista, o temeroso. Tudo foi enviado. Todos atravessaram o val de Jaboque. Jaboque era um rio, e val era o lugar raso onde se podia atravessar a pé. É um símbolo poderoso. Jacó enviou tudo o que tinha, família e bens, para o outro lado, para a segurança, mas ele ficou para trás. Ele estava em um lugar de travessia, mas se sentiu obrigado a enfrentar seu passado sozinho. A luta da noite, o confronto em Peniel. Quando a noite caiu e Jacó estava só no val de Jaboque, o que era um lugar de ansiedade se tornou um altar. O início da batalha. O texto de Gênesis 32, 24 diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Um homem misterioso surge na escuridão e começa a lutar com Jacó. O texto bíblico é deliberadamente vago, e essa ambiguidade é a chave do mistério. Para Jacó, a princípio, poderia ter sido Esaú, ou um de seus homens. O medo do reencontro era tão intenso que qualquer figura na escuridão poderia ser um inimigo. Para os profetas, Oséias 12:4, o adversário era um anjo. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Para o próprio Jacó, ao final, era o próprio Deus. Ele nomeia o lugar de Peniel, que significa face de Deus, dizendo: Porque vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O consenso teológico é que esta foi uma teofania,
ou uma cristofania, uma manifestação temporária de Deus em forma humana. Jacó estava lutando com a segunda pessoa da Trindade, o anjo do Senhor, o próprio Cristo pré-encarnado. A luta durou a noite inteira, porque Deus, ou seu mensageiro divino, lutaria a noite toda com um homem. A luta não era apenas física, mas uma batalha espiritual e interior. O anjo estava confrontando o verdadeiro caráter de Jacó, sua autossuficiência, seus enganos, sua dependência da própria força. Jacó lutava não para vencer o anjo, mas para vencer a si mesmo, para se livrar do seu passado de enganador. A resistência do anjo. O anjo parecia resistir à oração de Jacó, trazendo seus pecados à memória, curiosidade presente em alguns comentários. Era um teste de fé. Jacó precisava lutar em oração não para convencer a Deus, mas para convencer a si mesmo de que ele merecia a bênção, mas dependia apenas da graça divina. O toque que quebra. O anjo, ou homem, vê que não prevalecia contra Jacó. Como pode o Deus Todo-Poderoso não prevalecer contra um homem? Aqui está um dos grandes mistérios. Deus se permitiu ser vencido pela perseverança humana. Ele não usou sua força total. Quando o dia estava para nascer, em um único e deliberado movimento, o anjo toca a junta da coxa de Jacó e ela é deslocada. O símbolo da quebra. A coxa, o quadril, é a região do corpo que simboliza a força, o poder e a autoconfiança de um homem. Em um instante, a força física de Jacó, sua autossuficiência e a capacidade de seguir adiante com as próprias pernas foi aniquilada. O ponto de virada. Jacó, agora fisicamente incapacitado e com dor excruciante, não solta o anjo. Ele percebeu que aquele não era um inimigo, mas sua única esperança. Ele agarra o anjo, não mais pela força, mas pelo poder da fé e do desespero. Ele se quebra, se humilha e declara a frase icônica: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." A transformação em Israel, a nova identidade. O pedido de bênção não veio antes de um questionamento crucial, que serve como o clímax da narrativa. A pergunta da identidade. O anjo, agora subjugado não pela força, mas pela rendição de Jacó, lhe pergunta: "Qual é o teu nome?" Essa não era uma pergunta de informação. O anjo conhecia o nome. Era uma pergunta de confissão. Jacó, o astuto, o ardiloso, o enganador, teve que declarar sua verdadeira natureza diante da face de Deus. Quando Jacó confessa sua identidade falha, Deus lhe dá uma nova. "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." A bênção que Jacó buscou e recebeu foi a mudança de caráter. A partir dali, ele não seria mais definido por sua esperteza carnal, mas por sua perseverança espiritual. A luta não o transformou em um vencedor físico, mas em um príncipe que prevaleceu pela fé e pela humildade. A curiosidade, o tendão deslocado. Após a luta, o anjo se recusa a dar seu próprio nome, mas abençoa Jacó. Curiosidade teológica e judaica. Jacó saiu mancando da coxa. Por causa disso, até hoje, os judeus ortodoxos evitam comer o nervo ciático, o tendão ligado à junta da coxa dos animais que consomem, em memória dessa noite. A cicatriz física de Jacó, seu mancar, se tornou um memorial permanente de seu encontro transformador. Mais do que isso, a cicatriz era a prova de que ele esteve na presença de Deus. O mancar era a garantia de que ele nunca mais dependeria de sua própria força. O enganador Jacó morreu naquela noite. E na manhã seguinte nasceu Israel, o príncipe de Deus, que andava humilde diante de seu Senhor. A herança de Peniel. Lições para a nossa jornada. Jacó nomeou o lugar como Peniel, face de Deus. Ele viu o rosto de Deus e sobreviveu. Em uma época em que a crença era que ver a Deus resultava em morte, Jacó viveu para contar a história e carregar a marca da graça. A luta de Peniel é a nossa luta. A experiência de Jacó em Peniel ecoa em cada jornada de fé. Enfrentar o passado. Assim como Jacó teve que enfrentar Esaú, seu passado e suas consequências, todo cristão precisa ir a Peniel para encarar o seu próprio Jacó,
A velha natureza, o pecado, a autossuficiência. Peniel é o lugar onde admitimos nossa fraqueza e falibilidade. A solidão necessária. Jacó ficou só. O encontro transformador, a confissão genuína, a rendição profunda, muitas vezes acontecem na solidão quando nos separamos do conforto de tudo o que temos para estar a sós com Deus. A perseverança da fé. Jacó não soltou o anjo, mesmo ferido. A bênção não veio na primeira súplica, mas após uma luta de perseverança. A verdadeira bênção exige esforço na oração e a recusa em desistir até que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. A quebra transforma. A bênção veio após a quebra. A força de Jacó foi tirada para que ele pudesse ser fortalecido por Deus. O mancar não foi uma punição, mas um sinal de vitória. É o lembrete de que, quando somos fracos aos nossos próprios olhos, é que somos fortes no Senhor. O reencontro com Esaú, a prova final. O maior milagre de Peniel não foi a mudança de nome, mas o que aconteceu no dia seguinte. Israel, agora mancando, não foi na retaguarda como o covarde que planeja uma fuga. Ele foi na frente de sua família, como um príncipe. Ele não dependia mais de suas estratégias, mas da obra de Deus feita em Peniel. Esaú, que vinha com 400 homens, provavelmente para guerrear, correu ao encontro de Jacó, o abraçou, o beijou e chorou. O ódio de 2 décadas havia desaparecido. Deus já havia trabalhado no coração de Esaú. Provérbios capítulo 21, versículo 1. E a transformação de Jacó em Israel foi a chave para a reconciliação. A luta de Jacó no Val de Jaboque é um mapa para o nosso crescimento espiritual. É a poderosa verdade de que Deus não desiste de seus escolhidos. Ele nos encontra em nossa maior crise, em nossa maior fraqueza, e exige nossa confissão. Se você está hoje no seu Val de Jaboque, diante de um medo paralisante ou de um passado que insiste em te definir, lembre-se de Israel. Agarre-se a Deus. Não o deixe ir. Entregue a Ele o seu nome, a sua velha natureza, a sua autossuficiência, e esteja disposto a sair mancando. Porque o mancar na carne é a prova do poder invencível da graça em sua vida. Que você possa experimentar o seu Peniel, ver a face de Deus e sair transformado de Jacó para Israel. Se esta mensagem tocou seu coração e revelou algo novo sobre a sua jornada de fé, não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo e, se você ainda não faz parte desta comunidade de buscadores, inscreva-se no Véu das Escrituras. Ative o sininho para ser notificado sempre que desvendarmos um novo mistério das Sagradas Letras. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior luta de Peniel. Eu leio cada testemunho, e sua experiência pode ser a luz que alguém precisa.